Salve, salve, Bismafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio. Dessa vez falaremos sobre a última partida, né? Que no caso foi a primeira dessa pré-temporada contra o New York Giants. Uma derrotinha para começar os trabalhos. Mas antes de seguir para esse assunto, nós temos também outra pauta quente do dia de hoje. Estamos gravando numa quarta-feira e hoje o nosso glorioso James Cook assinou seu contrato novo, né? Mas antes disso eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, tá? Avaliar no Spotify, seguir a gente no Spotify. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar o like, vai ajudar muito, muito a gente. Se inscreva no canal também, que vai sempre ajudar a gente a chegar a mais pessoas e entregar o nosso conteúdo para mais gente. Para esse episódio, eu estou aqui com meu parceiro Eric Henrique, mais uma vez, meu parceiro. Tamo junto. Boa noite, Celhão. Boa noite, bom dia, boa tarde para os que estão nos ouvindo. É isso aí, cara. Vamos falar do joguinho Bills e Giants, falar um pouco dessa renovação aí do James Cook. E é a mesma coisa do ano passado, né? A gente começou perdendo a pré-temporada, então nada de novo no front. Bora para mais uma aí. Cara, é isso, né? E no fim das contas, acho que em pré-temporada eu não fico pensando desesperadamente em ver os Bills vencerem, sabe? É verdade. Eu fico pensando em ver algum destaque ali. A minha preocupação é se não tiver nenhum, aí eu vou ficar preocupado. Se for uma zona completa, aí eu vou ficar cabreiro. Porque assim, cara, a gente sabe que pré-temporada o ritmo é diferente, o nível é mais baixo, né? Cara, 2007 ou 2008, eu não vou lembrar, os Lions terminaram a pré-temporada 4-0 e terminaram a temporada regular 0-16, era 16 jogos na época, ou era 17, enfim, todas derrotas, Era 17. o que importa. Perdeu Era tudo. 16. Perdeu tudo, né? O que importa, ganhou todos os jogos na pré-temporada e perdeu todos na temporada regular, cara. O que importa é a hora H do jogo, tá ligado? Então, cara, aí a gente vai ver esse jogo dos Bills, né? A gente começa os nossos quarterbacks. Trubisky, Mike White, Shane Buechele. E aí os caras vêm com os possantes, né? Russell Wilson, Jackson Dart, James Winston, Tommy DeVito. Os craques da bola, não tem como a gente sair vitorioso de uma partida dessa, né? É complicado demais. Mas antes da gente seguir aqui para falar para continuar falando dessa pré-temporada desse jogo, cara, não tem como não falar sobre James Cook, que não vinha treinando nos últimos dias, não jogou, né? E aí ele volta pro treino ontem. O McDermott dá entrevista, fala mais ou menos ali que tem coisas acontecendo, vamos ver aí o que vem pelo futuro, mais ou menos isso que ele falou. E aí, no dia seguinte tem a renovação do Cook, né? O Cook que assinou por 4 anos, 48 milhões e 30 milhões garantidos. A gente ainda não sabe como esse salário está disposto, né? Onde o dinheiro garantido está guardado e todas essas coisas. Mas se a gente pegar a média ali, mais ou menos, se o número for completamente redondo, ele ganharia 12 milhões por ano, né, nesse contrato dele.
Tá certo que perto do que ele queria, são 8 milhões a menos. Mas assim, já dando levemente meu parecer aqui, eu falei várias vezes aqui nos episódios do podcast que 12 milhões era o máximo que eu pagava pelo Cook. Acho que o meu ideal era 10 chorando e 12, cara, sem, sem chance de ser mais que isso. E eles foram nesse ponto, né? Agora, eu queria saber de ti se tu gostou dessa renovação, se tu achou um valor ok. Me dê a sua visão sobre esse contrato de James Cook. Cara, eu queria que acabasse logo essa novela, né? Porque, puxa vida, a gente não tava em notícia nenhuma que não fosse falar de renovação, né? E era talvez a única coisa que estava impedindo aí a gente de ficar mais tranquilo na off-season. Eu tô tranquilo, fiquei feliz que tenha renovado, até porque ele mostrou uma evolução muito grande ano passado e a gente espera que esse ano seja, se não melhor, pelo menos, né, atenda às expectativas igual ao ano passado, ao que ele fez ano passado. E acho que o time inteiro queria que ele ficasse, né? Inclusive, eu acredito que ele, né? Hoje, o próprio Josh Allen, ele repostou no stories dele a renovação do James Cook. Ele não tinha feito isso, acho que com quase ninguém, vamos dizer assim. Talvez com o Bernard, não sei, ou o Benford. Mas eu não lembro dele repostar muita coisa. Ele não é um cara que fica postando muita coisa e ele repostou a renovação. Eu achei aqui num tweet da Spotrac que Uhum. são 15 milhões, são os 30 milhões garantidos, né? São 15 milhões agora na assinatura, 10 milhões ano que vem, no começo do ano que vem, né? Fevereiro e março, mais 10 milhões até o final do ano de 2025 e depois vai escalando. Chega a 30 milhões aí nos primeiros 3 anos a garantia. Então, tá feito, né? Tipo, ele ganhou o dinheiro, não o que ele queria, mas é aquela negociação, né? Ele jogou lá em cima para chegar no meio termo. Talvez a gente foi um pouquinho ajudado aí pela renovação do Kyren Williams lá no Chargers, né? Então acho que ficou de bom tamanho, é um bom running back, foi muito importante para a gente ano passado e vamos torcer para que esse ano seja igual. Tô feliz com a renovação, sim, cara. Fiquei contente. Cara, assim, a estratégia do James Cook, cara, é uma estratégia que eu já utilizei muito na OLX, né? Já vista que eu queria vender um item por um valor, sabia que alguém ia pechinchar e eu jogava o valor mais lá para cima, né? Com certeza. Para ver se eu conseguia chegar no preço que eu gostaria. Sempre acontecia, não, né? Acho que foi o caso do. Mas no caso do James Cook aí, aparentemente aí, não sei se é exatamente o que ele queria era dos milhões, mas ele conseguiu aí o contrato dele, né? Claro. Bastante dinheiro garantido, diga-se de passagem, né? 30 garantido. Então, aqui a gente tem que também falar sobre o nosso glorioso Terry Pegula, né? Que distribuiu o dinheiro garantido para nossa rapaziada aí, tirou o escorpião do bolso, tá bacana demais o nosso Pegula, né? Ele não tá com pena não, né? Tá confiante Porque no time. tá confiante, cara, porque os Bills nesse ano, até o momento, foram, deixa eu checar aqui, grandes renovações. Até o momento, Josh Allen, James Cook, Christian Benford, Rousseau, Bernard e Shaquille. Todos eles têm uma boa porcentagem de dinheiro garantido. Obviamente, o Allen é o que mais tem, né? Uhum. É Só inevitável. 250 Só milhões. 250 milhões. Mas todos eles têm seus contratos. E uma coisa que é curioso também, né? Que da classe do draft de 22 dos Bills,
rendeu muito bem, né? Porque nós temos, tirando Kyrie Irving, que já saiu, né? Que, enfim, não funcionou. Kyrie Irving, James Cook renovou, Bernard renovou, Shaquille renovou, Benford renovou. Tamo aí com o Baylor Spector no elenco, ele foi a nossa última escolha, mas assim, esse eu espero que não renove, para ser sincero. Mas Ele de qualquer saiu, né? forma, Ele 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 entrou teve um na, injury ele entrou reserve, na né? lista. Ele tá Mas na daí lista lá, né? ele tá? Porque eu vi uma matéria, daí agora eu não sei também, não fui conferir, mas parecia que eles tinham feito um acordo para ele, como que chama lá, waived, né? Tinha Uhum. meio que dispensado ele por lesão, igual fizeram com o Chase Claypool ano passado. Alguma coisa assim, pelo que eu vi, mas sei lá também, não confirmei totalmente a informação. 3 dias atrás, realmente. A última notícia que eu tinha visto do Spector foi quando ele tinha se lesionado, né? Que tinha sido colocado na lista de injury, né? Não tinha visto essa notícia dele ter feito esse acordo. Bom, menos um, então. Mas passou bem Não, batido essa notícia, ninguém falou não sobre vou isso. ficar. Cara, com todo respeito ao nosso Spector, mas nem na hora de dar tchau, o coitado foi lembrado, né, bicho? Mas, enfim, não vai deixar saudade. Não. Mas, cara, é isso, né? É uma classe que tiveram 8 escolhas e elas renderam basicamente 4 titulares, né? E 4 titulares importantes, diga-se de passagem, né? O wide receiver, um running back, um linebacker e um cornerback. Então, foi um grande achado aí. E sobre a renovação do Cook, isso, né? Tinha muito o que fazer a respeito. Era desejo da equipe, né? Querendo ou não, era desejo da equipe ter ele. Porque se fosse para não ter ele, eu acho que já teriam tentado trocar, já teriam tentado alguma coisa em relação a isso. Então, era desejo da comissão técnica do Bini e tudo mais. O Bini sempre tinha aquela história de ser meio durão nas entrevistas, né? Falar que sobre querer estar em Buffalo, não sei o quê, se não quiser vai sair, enfim. Mas, no fim das contas, James Cook continua em Buffalo. Eu gosto da renovação do James Cook com o asterisco que agora ele tem que realmente fazer valer esse dinheiro, porque ele tá ganhando 12 milhões e ele não pode jogar 49% dos snaps por 12 milhões, cara. Então, assim, ele tem que ser realmente uma peça mais utilizável. E assim, quando eu falo mais utilizável, eu não tô jogando na conta da comissão técnica, eu tô jogando na conta dele mesmo, porque ele não era mais utilizado por deficiências dele mesmo, né? Que se ele fosse melhor recebendo bolas, o Ty Johnson teria menos snaps, diga-se de passagem. O Ty Johnson não teria aparecido como ele apareceu se o James Cook não tivesse dado espaço. E o James Cook, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque aí envolve força física e o biotipo do James Cook não é favorável. Mas se o James Cook fosse um pouquinho mais forte, ele ajudaria mais em terceiras descidas. Pra bloquear por James Cook, rapaziada, ele não joga a terceira descida, gente. Isso é inacreditável, sabe? Então, é complicado. Espero que ele jogue muito mais. Como eu disse, 12 milhões era o máximo que eu pagava por ele, chorando. Para mim, o ideal era 10 ali. Mas, no fim das contas, é bem perto disso aí que vai ser, né? O contrato dele. Então, cara. Ele foi Assim. muito bem ano passado, né? Tipo, ele tinha números, né? Eu tava com estatística lá em cima, ou acho que foi o segundo ou terceiro com mais jardas depois de contato, por carregada, TDs, ele foi o que mais fez, apesar de metade das corridas, igual você falou, né? O Ty Johnson levava terceiras descidas.
Mas ele estava com as estatísticas lá em cima, né? Então ia ser bem difícil discutir muita questão de valor. Só queria pontuar um negócio, né? Você falou sobre o draft. Desde 2017, né? Quando começou a era Bean McDermott, ou foi 2016? Agora eu não tô lembrado, mas eu tô olhando o histórico de draft. A era McDermott começou em 2016 e o Bean veio em 2017. Ou foi o contrário? Cara, ou foi o contrário? É muito próximo. Começou com Tre'Davious White, Dion Dawkins e Matt Milano. Tipo assim, eles realmente gostam de ter as pessoas do draft no time para sempre, né? Porque no draft seguinte tem Taron Johnson, Josh Allen, e assim, velho, sempre tem alguém que tá lá até hoje, né? No seguinte, Dawson Knox, o Ed Oliver, aí AJ Penessa, Tyler Bass, Danny Jackson, que acabou voltando. É muita gente, cara. E eles sempre mantendo escolhas, né? E fazendo os caras crescer dentro da equipe. Eu acho que não vai ser diferente com os do ano passado, né? A gente está vendo todo mundo jogando aí na pré-temporada. Mas é interessante essa estatística aí. Pelo menos 20, 30% das picks se tornam bons jogadores dentro do próprio elenco, né? O que traz valor não só para o crescimento, né? Para os caras quererem ir para Buffalo, sabendo que eles podem se tornar bons jogadores, quanto para o time que não precisa ficar gastando dinheiro a cada 2, 3 anos aí com renovações absurdas. E sobre essa questão do Bean McDermott, realmente o McDermott ele chega em 2016, né? Já para 2016, porque o draft de 2016 não é o de 2017, no caso, né? 2016 e 2017 não é o Bean, já que a gente já falou algumas vezes aqui que a grande carta na mão do Bean é que ele selecionou o Josh Allen, né? Então, a galinha dos ovos de ouro. Galinha dos ovos de ouro, boa. Dele é ter selecionado o Josh Allen no primeiro draft dele, né? Então, cara, é assim. Tem aí essa porcentagem, mas de qualquer forma, acho que ele tende a mostrar muito mais, porque quando a gente vai pegar os números do Cook, há uma discrepância gigantesca de um ano para o outro quando o assunto é touchdowns. Porque assim, em 2022, quer dizer, na temporada 22, 23, que eu tô falando no caso, ele é draftado e tudo mais. Lá ele ainda não era titular, né? O titular ali, naquela altura, ainda era o Singletary, né? E aí ele teve 507 jardas e 2 TDs, por exemplo. Em 2023, 24, quando ele vira titular, ele já tem 1.122 jardas, mantém 2 TDs, acaba sofrendo ali 3 fumbles, mas de qualquer forma, ele já dobra o número de jardas dele, né? E aí, nesse último ano, 23, 24, 25, ele tem 1.009 jardas e 16 touchdowns. Então, assim, ele corrido, tá? Que ainda foi, apesar de não ser a melhor valência dele, ele ainda teve 2 TDs passados. Então, no total foram 18 TDs nessa última temporada. Então, assim, cara, é uma discrepância absurda de 2 TDs corridos em um ano para 16 no outro. Isso aí deu uma margem de negociação para ele impressionante, né? Não tinha muito o que fazer, porque um cara novo, com uma taxa de crescimento alta dessa, inevitavelmente ele vai querer um valor alto, né? Mas no fim das contas, eu acho que os Bills se saíram bem na negociação, não cederam, né, basicamente em momento algum a pedida, felizmente. Não entraram em desespero. A alta pedida exatamente, não entraram em desespero, deram tempo ao tempo e tá aí, conseguiram essa renovação. Show de bola para alguns.
Alguns não gostaram, alguns gostaram. Vai ser aquela história, né, cara? Running back, por melhor que seja, vai ter sempre o questionamento, né? Sobre se vai valer a pena ou não pagar ele, né? Tanto que os melhores running backs aí, os mais bem pagos, fazem uma diferença absurda no time, né? Então, um diferencial. E a gente espera que o James Cook, eu espero pelo menos que o James Cook consiga fazer um pouco disso a partir de agora, né? Eu brinco que agora ele tem meio que obrigação de fazer isso. E não tem mais desculpa, mas de qualquer forma, ganhou seu contrato aí o James Cook. Não tem segredo. Dado a notícia sobre James Cook, vamos para o jogo do Buffalo Bills contra o New York Giants, que foi em Buffalo, né? Um dia agradável, os Bills jogando de branco e tudo mais, uma coloração bonita ali no campo, azul, branco, legal. Ô Eric, eu queria saber aí, de modo geral, o que tu achou do jogo, se em algum momento ali te deu aquele soninho, se em algum momento ficou mais atento a alguma coisa que estava vendo. De modo geral, aí o que é que tu achou dessa partida? Cara, saudade de assistir um jogo, né, de futebol americano. Já tinha matado um pouquinho ali nos outros jogos, mas saudade de assistir o Bills, então fiquei vidrado na TV assistindo o jogo. E assim, daí falando um pouquinho da minha experiência, né? Tipo, é a primeira vez que eu assisti um jogo pensando na possibilidade de comentar sobre ele depois. E isso fez toda a diferença. Tipo, eu ficava olhando as jogadas, né? Tentava entender um pouco, entender como que a defesa estava se posicionando, se era uma jogada man-to-man, se era uma marcação por zona, como que o ataque estava fazendo as formações, né? Se tinha running back, se não tinha, quantos tight ends estavam em campo. Então foi diferente assistir o jogo pensando numa possibilidade de comentar ele aqui hoje com você, né? E para o pessoal também escutar um pouco. Então foi bem legal ter assistido esse jogo, matar um pouquinho a saudade do Bills. Sobre o jogo em si, o final dele foi um pouco zoado, né, entre aspas, porque daí entrou praticamente o terceiro time que a gente tem ali no roster, né? A gente teve praticamente todos os offensive linemen, né, o pessoal da linha ofensiva e recebedores e o quarterback eram as terceiras opções. Acabava que você não conhecia alguns, né, era difícil lembrar dos nomes. Uma dos trabalhos que eu tentei fazer, né, das atividades que eu tentei fazer era tentar decorar número de camisa com os nomes, né, porque tem alguns jogadores que vão ficar ali no elenco, então fica mais fácil de começar desde já esse exercício. Mas o jogo em si foi bem legal por ponto de vista de quem estava assistindo, né? Teve bastante pontuação, bastante jogada, passes longos, né? Coisa que ano passado a gente viu pouco, até considerando o estilo de jogo do Buffalo Bills. E eu gostei bastante de como a defesa se comportou no começo do jogo. Isso acho que foi o ponto principal, apesar de tomar um TD logo cedo ali do Dart. Foi um jogo bem físico por parte da defesa, né? Bastante gente ali querendo seu espaço. É o lugar onde a gente mais vai ter disputa por posição. E depois eu gostei de ver o ataque engrenando, apesar de da gente ter alguns erros, né, que não podem acontecer em temporada regular. O ataque foi legal de assistir, tiveram boas jogadas. Obviamente o Joe Brady não ia mostrar tudo num primeiro jogo de pré-temporada, então ele segurou bastante, foram jogadinhas bem básicas. Achei que o jogo corrido foi fraquinho no começo, depois melhorou um pouquinho, mas foi um jogo legal de assistir, foi mais para matar saudade. Então o sono só veio a hora que o Shane Buchão entrou no jogo. Infelizmente ele não foi bem nesse jogo, mas foi legal de assistir. E espero aí que sábado não, domingo, 9 da noite, gente, o próximo jogo seja melhor do que esse.
Cara, a verdade é que, assim, jogo de pré-temporada sempre tem aquela pegada de começa ok, tem as suas variáveis durante o jogo, e aí, paizão, quando chega no último período, é complicado. Aí, esse último período é que complica de verdade. Mas, para quem assistiu, estava assistindo a nossa live falando de Hard Knocks, né? Eu comentei lá rapidamente que temos um problema com o QB reserva, mas os QBs eles não jogaram mal nessa partida. Se a gente pegar o número puro ali do jogo, né? O Trubisky jogou o primeiro tempo, né? Ele teve 9 de 13 passes, 138 jardas, teve um TD. O TD do Trubisky foi ali na bacia das almas do primeiro tempo, né? Numa bola longa, numa inesperada bola longa, diga-se de passagem, né? Que foi um TD pro Terrell Shavers, que até dá aquela freadinha mínima para esperar a bola chegar, porque se ele não para, ele passa direto, né? Só tentando lembrar, Célio, eu acho que ele não fez o TD Shavers. Acho que ele caiu. Ah, E aí foi ele para ele para ali na linha de. Ele que aí foi o que você quase vai falou, pro TD. ele parou e caiu Talvez, isso. é, talvez se ele não tivesse tido que dar aquela freada, teria sido TD, porque ele ia manter a aceleração, né? Então, ele parou ali perto da endzone. Cara, no fim das contas, o Trubisky jogou esse primeiro tempo. O Mike White também teve um resultado muito parecido com ele. Ele teve 8 de 13 passes, 112 jardas, mas ele teve 2 TDs, no caso. E o Shane Buechele teve 10 de 12 passes. Teve um TD, ele jogou mais a parte final ali da partida. Mas tem uma briga aqui para ver quem vai ser o reserva, né? Se vai ser o Trubisky ou o Mike White. E acho que vai ser uma briga boa aí, porque, cara, eles dois são muito próximos, né? Não tem muita diferença entre eles. Acho que a maior diferença entre eles é que, como o Trubisky já teve uma exposição muito maior, as pessoas tendem a confiar muito menos nele, né? As pessoas já tendem a ver Trubisky e ficar desesperadas ao ver ele, né? Não que. E quando vê o Mike White, muita gente pode não conhecer ele e pode pensar: opa, vai que esse cara arranjou alguma coisa. Mas, rapaziada, o Mike White também é devagar. Então, assim, a briga aí vai ser entre. E o Shane Buechele, por exemplo, ele corre por fora, tá? Ele é bem fraquinho de verdade. Ele é bem, Ele deve bem ser muito gente complicado a boa. briga dos dois mesmo. Ele deve ser gente boa. Olha, com certeza ele vai estar lá no Practice Squad, treinando com a rapaziada, como sempre. Né? Ele tá sempre lá. E aí, cara, se duvidar, os 4 vão estar, tá ligado? Porque eles sempre estão, velho. O Buechele e o Mike White ficavam se revezando um período. Então, cara, assim, se duvidar, os 4 vão estar juntos ali. Bom, certeza. Mas, cara, sobre esses QBs, é isso. Não temos muito o que comentar sobre eles, até porque eles também não fizeram nada especial, realmente. Eles conseguiram algumas bolas longas, e isso é interessante, porque a gente viu ali que o Brady deu liberdade para eles fazerem, né? O que é bom também, porque é pré-temporada, né? Não tem por que ficar negando
jogadas do tipo, né? Com medo de errar. Sim. Se errar, errou, amigo. A hora de errar é agora, né? Mas, cara, não há muito que se acreditar nesses três cidadãos, não, tá? Só pra falar, vai ser a briga para ver quem vai ser o reserva do Allen mesmo. Acho que o Trubisky ainda sai na frente por ter mais tempo de casa, né? Porque querendo ou não, o Trubisky ele volta no passado, mas ele já esteve anteriormente em Buffalo, então ele é mais antigo por aqui. Mas de qualquer forma, tem muito, é, cara, sei lá, sem nada de especial para falar sobre eles, além do parabéns, você fez a sua obrigação, Básico. basicamente. Então, É, o meu pitaco pros quarterbacks é que, primeiro que a liga, né, agora a NFL, ela tem uma regra do terceiro QB, né, ele tem que estar sempre ali à espreita, né, se acontecer alguma coisa com o primeiro uhum, quarterback, então o Mike White sempre vai estar no estádio, de alguma forma ou de outra, ele vai estar, ou o Trubisky, então os três vão estar ali. E o Buechele já está ali faz um tempinho também, né, practice squad, ajudando, então é garantido. O, o que faz diferença, né, não só a amizade que o Allen tem pelo Trubisky, mas também ele foi uma primeira escolha, né? Ele foi como diz, um quarterback principal já dentro de uma organização. Isso, eu acho que os caras levam isso muito em consideração para colocar ele, apesar dos pesares e todo mundo saber o que ele é, ou como ele jogou na liga já, ele tem essa noção, né, de que, cara, que Deus nos livre de qualquer coisa, mas se ele precisar assumir aí por 2, 3, 4 semanas um time, ele sabe o que fazer, vamos dizer assim, né? Não passar a bola, infelizmente, mas ele sabe comandar o ataque e o pessoal acaba confiando nele por isso. Mas essa briga aí é uma briga, como que fala, é só para saber quem que vai estar no uniforme com o capacete e quem vai estar de uniforme sem o capacete, porque os três vão estar lá o tempo inteiro, então. E o Allen com os dois do lado um do outro pedindo opinião. E última coisa é que é igual goleiro ruim em time, goleiro bom em time de futebol, né? O reserva nunca vai chegar aos pés, não adianta, você não vai ter briga por uhum. disputa. Meu, você tem o Josh Allen, MVP, não vai comparar, não vai vir um segundo quarterback que a gente olha e fala, pô, ele vai jogar igual o Josh Allen, não vai ter, então não adianta. É, com certeza. É mais por convenção mesmo, para decidir quem vai ser o carinha lá. Mas, como tu mesmo disse anteriormente, o nosso jogo corrido tava devagar. Eu achei o jogo corrido devagar de maneira geral, né? O Ray Uhum. Davis parecia que tava, sei lá, cara, com a chuteira errada ali. Cara, Tava com chuteira de tá society. jogando futebol de sabão, irmão? Que isso, pô? Escorregando toda hora, cara. Que isso? Mas aí também não teve ninguém que se destacou muito, né? Então, O... jogou pouco carregando a bola. Uhum. Ray Davis jogou pouco, Darrington Evans jogou pouco. Então, assim, cara, esses caras, eles fizeram bem pouco carregando a bola. Mas, por exemplo, o Frank Gore jogou bem ali, ele conseguiu 50 jardas recebendo bolas, né? Ele teve 5 recepções. Então já mostra que eles estão observando ele, né? Em Sim. outra área, né? Outra possibilidade também, expandindo os horizontes do jogador, né? Mas foi devagar, né? O jogo dos nossos running backs nessa partida, né? Se eu tava olhando aí o box score, né? O Ray Davis teve 7 jardas corridas.
Tipo, ele não correu, ele só pegou o handoff e caiu. 7 jardas em 4 corridas, né? O que 4 corridas. 4 corridas, cara. Era como se ele pegasse a bola toda hora e se jogasse pra frente, tipo, já dava 7 jardas. Mas eu gostei do Gore, cara. O Frank Gore Jr. correu bem, foi esforçado. Se a gente presumir que as 3 vagas de running back já estão seladas, basicamente, né? Com James Cook, Ray Davis e Ty Johnson, o mais forte aqui, querendo ou não, é o Frank Gore Jr., né? Que corre para mostrar serviço, né? Ele que apareceu ano passado, né? Volta e meia aí ele aparecia no time e tal, com a lesão de alguém. Muito difícil ele jogava, né? Ele aparecia no roster, mas dificilmente entrava quando ele era colocado, mas assim, vai ali para a questão do briga por vaga ali no practice squad, acredito eu, a não ser que aconteça alguma outra coisa, sei lá, que alguém se machuca, sabe? Alguém queira trocar por alguns nossos running backs, sei lá. Ou até mesmo levar ele, né, para outro time, nesse papel, né? Então, ele poderia ter com ele essa questão dele ter feito uma boa partida recebendo a bola, mas o problema, cara, é que os wide receivers reservas tem gente ali que tá se destacando bacana, né? E destacando bem, diga-se de passagem. Haja vista que o nosso glorioso Daryl Shavers vinha treinando bem a semana inteira, né? Aproveitou as chances. Sempre muito bem reportado. Chega na partida. E joga bem. Ele tem 4 targets, 4 alvos, ainda tem 2 recepções para 70 jardas. A bola mais longa dele foi 50 jardas, que foi aquela bola do Trubisky, né? Então, conta bastante. O KJ Hamler também conseguiu um TD, né, numa bola do Mike White, se eu não estou enganado. Foi do White. Então, cara, assim, eles estão tentando ali, né? Christian Wilkerson também é um cara que tá aparecendo aí, surgindo do nada, né? Porque esses nomes que a gente tá falando aqui, Terrell Shaver já vem com o time desde o ano passado, né? Porque já vem do ano passado, e aí o Christian Wilkerson aparece, né? Um jogador não draftado chegando aqui, tá querendo também cavar uma vaguinha dessa, né? Então é bem curioso, né? Nos caras que chegam para ser titulares, né? A equipe entrou com Palmer, Moore, Elijah Moore e Coleman, né? O Elijah Moore estava substituindo o Shakir, que está machucado. Aí, quando o cara consegue se destacar nessas condições, aí é uma parada diferente, né? Porque aí a gente vê o Shavers, o Wilkerson, o Hamler, o Gosnell, Stephen Gosnell também recebeu algumas bolas. Esses caras se destacando é interessante, né? Olhando aqui, a gente tem quantos receivers garantidos? Palmer, Coleman, Shakir, Elijah Moore, 4. Certo? Curtis Samuel? Kurt Samuel, cara, Kurt Samuel não sei não, cara. Kurt Samuel não tem mostrado nada. Sei não, hein? Se machucando muito. Não tem mostrado nada, se machucando. Então, cara, pode render um bom dinheiro para os Bills de cap se for trocado. Então, assim,
Kurt Samuel não garantiria a permanência dele. Então, em tese, 4 wide receivers garantidos. A equipe poderia muito bem levar mais 2 wide receivers, por exemplo. E aí ficaria uma boa briga. Se for um wide receiver, a briga vai continuar boa, porque um wide receiver, pelo menos, para substituir o Samuel, aí ficariam 5. E mais um. E aí, cara, ficaria uma briga boa entre Shavers, entre Wilkerson, entre o KJ Hamler. Ele tem uma questão que ele foi testado no Special Teams, né? Só que, cara, ele basicamente, se ele tá disputando vaga, ele perdeu ali, cara, porque o desempenho dele no Special Teams foi terrível. Então, assim, sinto muito pro Hamler se ele alçava essa vaga aí de titular no Special Teams como retornador, cara, sinto muito pra você. Mas é uma disputa boa, né, para wide receiver, né? Os caras estão se destacando bem. Cara, tem 13 wide receivers no elenco agora. Para 5 vagas. 6, se vamos dizer que eles peguem um recebedor para retornar. Mas assim, ano passado quem retornou punt foi Shakir e Ty Johnson. Também retornaram punts, né? Quando o Quadranton estava machucado. Então você tem aí possibilidades dentro do elenco garantido, né? Mas o Laviska Shenault retornou punt ontem, né? No jogo passado foi mais ou menos. O Codrington tentou retornar também, foi mais ou menos. Cajun Handler e eu acho que teve mais um que tentou retornar. Mas é o que você comentou, cara. É muita gente para pouca vaga. Provavelmente muitos vão ficar no practice squad e a gente nem viu o nosso draftado, né? Que é o Caden Prater, que tá machucado. Então, assim, Tyrell Shavers é o primeiro da fila, né? Se porventura o Curtis Samuel continue, mas começa a temporada machucado, já vai começar outra pessoa no lugar. Então, provavelmente vai ser o Shaver, né? Que mostrou bem uma boa conexão aí com o time, todo mundo gosta do cara e ele tá jogando bem, tá treinando bem. E recentemente a gente contratou aí uns caras para jogar porque não tinha recebedor no elenco para treinar, né? Tipo, o Dion Kane foi contratado recentemente aí porque não tinha gente para treinar, porque tava todo mundo machucado. Vamos torcer para que dê certo, pelo menos os principais que a gente espera aí, eles cheguem bem para a temporada. E falando sobre a dificuldade de você conseguir uma vaga no elenco, né? A gente tem muita gente em todas as posições, então, entrando um pouquinho para dentro, tem os Tyrants, que vai ser uma briga boa também, tem o nosso escolhido do draft, que é o Jackson Ross, e tá disputando vaga com o Zach Davidson, né? Que é para a vaga do Quentin Morris, que já saiu. De novo, são jogadores que você espera que façam o seu trabalho, mas também tenham boas recepções, coisa que não aconteceu muito nesse jogo, né? Foram 3 drops aí dos dois, e um drop ridículo, infelizmente, do Zach Davidson. Eu até gosto dele, mas, puxa vida, uma bola rara do Trubisky chegando lá na mão, no colinho dele, ele me dropa. E vai ser interessante ver essas disputas por posições aí, mas eu acho que o ataque tá bem definido, né? Principalmente na posição de recebedores. Cara, pros Tyrands esse jogo foi complicado, né? Principalmente porque quem tá disputando vaga. Só voltando um pouquinho aqui, o outro que retornou também foi o Daquan Hard. Tá? Ele teve um retorno, então no total. Laviska Shenault, Kid Hamler, Daquan Hard e Brandon Codrington retornaram bolas nessa última partida. E a gente acabou deixando passar em branco aqui, mas tem que fazer menção honrosa aqui pro chute do Ray Davis, né? Que verdade. acertou lá a sua
Bolinha, cara, o chute rasante, né? Passou baixo, mas entrou. O que Pra extra point, né? mas, cara, sobre os Tyrands, Dawson Knox e Dalton Kincaid, né? A gente sabia que eles não iam ser muito explorados, né? Pela saúde, né? Proteção deles. Knox ainda saiu com um touchdown, né? Na partida. Mas assim, quem deveria aparecer aqui não apareceu, né? Os caras que deveriam aparecer que estão brigando por vaga. Zach Davidson, Jackson Howes, Kalec Lato, que tá trazendo por fora aí também, é um draft. Cara, assim, partida complicada dos nossos Tyrants. O Zach Davidson teve 4 alvos e teve apenas uma recepção, que é bem complicado. O Howes só teve um alvo, diga-se de passagem. Então, E um drop. partida bem difícil. Um alvo e um drop. Então, cara, assim, não deixaram uma boa impressão de início. Mas, como a gente fala, jogo inicial, jogo de pré-temporada e tal, a gente tem margem para errar ainda. Linha ofensiva, de início, a nossa linha ofensiva sofreu ali um pouquinho, né? A DL dos Giants deu um calor na linha ofensiva dos Bills, né? Foi brabo. O Carter tava dando um calor ali no John Dawkins que, cara, impressionante, né? Complicado aí pra ver o potencial do moleque, né? Mas eu acho que de maneira geral, tirando um erro bobo ali ou outro, a linha ofensiva se comportou bem na partida, sabe? Não sei se tenho algo a destacar, mas acho que ela se comportou bem na maior parte, né? Os asteriscos com alguns erros e tudo mais. O meu destaque para a linha ofensiva vai para segunda ou quase terceira linha ofensiva, né? Que era nossa escolha de draft aí, sexta rodada, foi o Chase Lunt, jogou demais ali na posição do Dawkins e segurou aí os caras para deixar Mike White com tranquilidade para fazer as jogadas. Só que falando sobre a linha ofensiva, né, a pressão que o Giants deu, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, as jogadas que funcionaram foram todas play action, as que mais funcionaram, né? Tanto o passe longo do Mike White para o KJ Hamler, quanto o passe longo do Trubisky para o Shavers. Foram todas jogadas de play action, e a maioria das que funcionaram foram play action, né? Então, era muita pressão o tempo inteiro, a linha ofensiva do Giants estava com fome, e a gente entrou meio sossegado. E o nosso jogo corrido passa por eles, né? Então, realmente, o início do jogo ali, do jogo corrido, foi fraquinho, porque o tempo inteiro tinha infiltração ali da linha defensiva. Esperar que tenha sido só um início aí, os caras começando, saindo da pré-temporada. Vamos torcer para esse próximo jogo eles estarem um pouquinho melhor. Mas eu gostei bastante do Chase Land aí, nossa escolha de sexta rodada. Ele jogou o fino. O cara é grande, nossa. É bom aparecer logo, né? Tem que deixar boas impressões desde o início, não tem jeito. Vamos passar para a defesa aqui rapidamente. Vamos falar de DL. DL eu tive alguns sentimentos conflitantes. Que gostei de algumas atuações e achei que alguns deixaram a desejar. Achei que achei que o Joe Bosa ele foi bem enquanto ele esteve em campo, conseguiu apressar o passe, né, pressionar os OLs. Ele começou o Russell também no outro lado. O Ed Oliver e o Dequan Jones, eu acho que eles ainda começam a temporada. Porém, o Devon Walker tá jogando muito, cara. Ele tá jogando muito.
Ele, nos treinos ele tá jogando muito. Chega na partida, ele tá jogando muito bem. O cara é impressionante, cara. É absurdo. E aí, do outro lado também tem o Sanders que tá jogando bem, né? DJ Sanders fez uma boa partida. Em compensação, achei que o nosso glorioso Landon Jackson, do tio Chico, ele infelizmente aí foi meio devagar nessa partida aqui, tá? Não gostei muito da atuação dele, não, tá? O que é que tu achou dos nossos defensores aí nesse início? Cara, parece até que a gente conversou antes do episódio, porque eu tô contigo. Landon Jackson começou mal, cometeu falta, né? Pô, offside de defesa não pode, né? Você tem que tá atento ali. E gostei bastante do Solomon. Eu acho que ele entrou muito bem, pressionou bem ali pela esquerda. Mas o que você comentou, né? Que acha que Deacon Jones e o Ed Oliver começa, eu tô nas minhas dúvidas, viu? Talvez o Deacon Jones nem comece essa temporada. Eu acho que o Dion Walker aí, mais 3 jogos, se ele jogar desse jeito, é capaz dele já tomar essa posição. Ele é muito grande, muito rápido e muito forte. Tipo, ele foi para cima ali do Winston e do Dart umas 4 vezes ali. Do Winston ele conseguiu até, né, botar a mão na bola ali e atrapalhar o passe. Então, gostei bastante do jogo deles. Vi bastante do Reut. O Reut jogou bastante na esquerda ali também. Ele mostrou vontade, né? Apesar que ele vai ficar aí os 6 jogos de suspensão, mas ele foi para cima dos caras, tentou, né, mostrar serviço, porque ele vai precisar cavar uma vaga depois. E fiquei um pouco triste. Eu esperava um pouquinho mais do Landon Jackson. E a gente não teve nenhum sec, né, cara? Tipo, puxa vida. É um jogo de pré-temporada. Você tá com a linha ofensiva dos caras, também é uma linha ofensiva reserva. Tinha que pegar o quarterback pelo menos uma vez aí. Apesar de arbitragem não dar nenhum holding para os caras do Giants, eu acho que a gente tinha que ter forçado um pouquinho mais. Nenhum sec na partida é triste para uma linha ofensiva que a gente está esperando muito para essa temporada, né? Mas é isso, eu acho que no mais a mais aí, nota 7 para a linha ofensiva. Cara, mas isso aí, cara, é algo que vai ter que, querendo ou não, né, melhorar com o tempo, né? Não tem jeito. É trabalho para conseguir melhorar essa questão dos sacks e tal, para esse passe, porque no fim das contas a nossa linha ofensiva nos últimos anos parecia sempre acomodada. Então, vindo os caras chegando e a maioria ali conseguindo desempenhar bem, me dá uma boa esperança. Mesmo que é aquela história, né? Se conseguir pressionar o QB já é ótimo, né? Não precisa nem ficar dando sec o tempo todo. Basta conseguir pressionar. E esses caras estavam conseguindo, né? Então, estavam ajudando nisso. Então, acho que ainda tem uma grande margem de melhora, mas acho que eles estavam se saindo bem. Nessa partida aqui, nós começamos com o Joe Anderson, né? No lugar do Bernard, que está lesionado na posição de linebacker, ao lado do Milano, né? E aí, cara, Anderson, Olofushio jogou também, né? Acho que o Olofushio, ele tá correndo bem por trás hoje, sabe? Ele parece que ele perdeu bastante espaço. Não que ele já tivesse tido algum espaço um dia, né? Mas parece que ele acabou ficando mais para trás do que ele já estava. Né? É o segundo ano dele.
Mas sobre os nossos... A gente pode até juntar aqui linebackers e corners, porque também teve um destaque que foi surpreendente para mim, na verdade, que foi o Keontae Jenkins, né, que é linebacker, teve 6 tackles na partida, foi muito bem. Ken Lewis foi muito bem também, né? Cara, eu não sei de onde saiu esse cidadão chamado Jimmy Carlo, sei lá. Quando eu vi esse maluco em campo, eu falei: quem é você? Quem é esse cara, velho? Eu juro, pô, eu não fazia ideia que esse cidadão tava no time, velho. Eu também não. Esses caras aparecem, sei lá, do nada, cara. E aí, cara, ele também apareceu ali, né? Conseguiu. Olha, assim, eu digo o seguinte: o importante pro cara nesse ponto é aparecer. É aparecer. Contanto que ele não apareça de maneira negativa, tá bom. O que ele tem que fazer agora é aparecer, né? Porque mesmo que ele não fique nos Bills, por exemplo, ele pode muito bem concorrer a uma vaga num outro time aí, um outro practice squad, sei lá, cara. O importante para ele é aparecer, né? E esses caras estavam conseguindo aí, né? Cara, impressionante isso. Mas o Trey Davis White jogou também, né? Um pouquinho ali, o Teron Johnson. Eu achei até que os titulares, eles jogaram mais do que eu imaginava, para ser sincero. Eu pensei que eles iam jogar uns 2, 3 drives, mas eles jogaram bem mais que isso. Eu fiquei bem surpreso em relação a isso, de verdade. Mas The Corey Coach também apareceu, teve um momento ali, né, dele impedindo um passe. Mas, cara, é isso. O importante no momento é se fazer presente diante das câmeras, para que você seja notado. Diante de tanta gente, né, tentando se destacar, o importante é que você consiga se fazer notável, né? Sem dúvida. Bom, sobre linha defensiva, né? Linha defensiva não, né? A segunda linha ali, né? No geral. Fiquei bem impressionado com a vontade que o Teron Johnson tava jogando. Ele deu uns 2 tackles ali que eu falei, cara, isso é pré-temporada, amigo. Relaxa aí, mano. Ele foi no meio do maluco, levantou o cara com as 2 pernas para cima, assim. Eu falei, que isso, parça? E depois, né, o destaque que você comentou, o Jimmy Charlo, num retorno de punch, e ele também levantou o rapaz e fez o cara virar uma cambalhota no ar, né? Então, apareceu, ele já tem highlights, ele teve bons tackles também de um jogo corrido, mas eu gostei bastante da linha da nossa defesa, né? Em alguns momentos, é o que a gente comentou, você comentou no começo, né? Tá começando, os caras ainda estão meio frios, entendendo a marcação, comunicação, muita gente diferente, né? A gente, para mim, o que eu mais fiquei bravo da linha defensiva daí foi no jogo inteiro é que a gente tomava toda hora conversão de screening, cara. Toda hora. Teve um screening lá no campo defensivo que o cara simplesmente conseguiu correr 16 jardas e fez o first down. Uma outra, o Dart escapou e não tinha nenhum linebacker de spy nele, ele conseguiu também fazer o first down correndo. Mas eu gostei bastante do Strong, cara. Ele não teve muita estatística, mas ele sempre estava em cima do jogador dele, ou seja, ele não deu opção para que o quarterback jogasse a bola para o cara que estava próximo dele. Ele sempre estava muito, muito bem na marcação. E eu acho que ele jogou bem esse jogo. E eu gostei bastante também
do Hancock, né? Que é outra escolha aí desse ano. Ele teve boas jogadas, teve uma interceptação que não valeu, mas fez aí, estava bem na marcação. E o Andreessen, já como disse o nosso coordenador defensivo, Bob Babbitt, ele já não é mais um rookie, né? Ele é um jogador de futebol americano, o pessoal já confia nele, fez boas jogadas ali na linha, né? Infiltração, parando o jogo corrido. Eu acho que é um cara que a gente pode esperar bastante dele aí, que ele vem com tudo. E como diz, é a área que mais vai ter disputa por posição, né? Eu acho que garantidos nesse time é o Christian Benford, Matt Milano e Taron Johnson. E Bernard, né? O resto, cara, pode esperar que qualquer um pode ter opção ali. E é uma área de bastante rotação, né? Então você precisa ter bastante gente para poder jogar. Mas eu gostei da linha defensiva, gostei do começo do jogo, principalmente. A gente parou bastante o jogo corrido. Só que tem que corrigir esses screens, cara, que, puxa vida, dá uma tristeza ver isso. Eles abusaram bastante, né, das jogadas em Scrum e os juízes não ajustaram, né? Isso que é doideira, né? Não conseguiram ajustar. Aí eu também não sei até que ponto comissão técnica ou os jogadores que não conseguem executar, né? É complicado. Mas, enfim, os Bills foram bem atacados nisso, né? Deram bastante espaço. Sobre o Strong que tu falou, quando começou o jogo, era bem forte e Travis White, né? Quando muda para o segundo time de cornerbacks, vem Danny Jackson e Dorian Strong, diga-se de passagem. Ou seja, sim, quem ali era antigamente, quem vinha para esse segundo time era o Jamarcus Ingram. E o Jamarcus Ingram parece já no terceiro time de cornerbacks a entrar em campo. Então, o Strong aí subindo, né? Subindo aí rapidamente na hierarquia dos corners. Né? A gente tem que ver aí onde é que ele vai se posicionar com a volta do Maxwell Hairston, porque querendo ou não, o Maxwell Hairston ainda vai voltar e a gente ainda tem expectativas sobre ele, né? Então, cara, temos que ver como ele vai voltar para dessa lesão, né? Querendo ou não, ele vai ter que correr muito quanto tempo. Nessas partidas que era o momento dele se destacar, infelizmente ele não vai estar podendo. Passando para a última posição, para o fundo do campo, né? Quem entrou ali como titular foi o Lewis e o Hamlin, né? Então, que foi bem curioso, diga-se de passagem. Mas eu não sei até que ponto acreditar que isso é uma disposição para a temporada ou se foi só testes mesmo, sabe? Se estavam testando ambos ali na posição ou se eles estão realmente pensando nisso pro futuro. Eu sei que o Bishop ele sofreu algumas pancadas nos últimos treinos, em que ele sentiu um pouco de dor e tudo mais. Não sei se isso influenciou nesse jogo e tudo mais, para ele não começar jogando, ou se foi essa parada de preservar, né, o jogador e tudo mais, para evitar a lesão, né? Ele nem jogou, né? Ninguém quer que o cara se lesione. Então, cara, não sei até que ponto isso vai ser um fator real. Mas, como eu sempre acho que o Hamilton tem bastante moral com a comissão técnica, não tem jeito. Né? Não tem segredo aqui, cara. Ele tem bastante valor e, cara, assim,
pelas condições, tudo bem, mas não sei se seria o ideal aí. Bom, cara, eu tô olhando, né, o nosso roster, né? Então, Taylor Rapp jogou pouquíssimo. Ou ele não jogou, né? O Taylor Rapp não jogou e nem o Cole Bishop, né? Entrou só o Hamlin. Entrou o Forrest, depois Entrou o Derek Forrest e o Hancock, né? Fez também um pouco de o safety. Hancock fez. Mas, cara, eu vi uma entrevista hoje do McDermott, né? O pessoal perguntou para ele sobre a frustração de ter um jogador, né, draftado com boa expectativa e ele não conseguir performar, né? Daí ele falou, realmente a gente fica um pouco frustrado, né? Porque você faz o planejamento em cima do safety, que é o Cole Bishop, né? Ele falou, a gente faz o planejamento na dupla, né? Para os caras se entrosarem e infelizmente ele se machucou. Lógico, não é culpa dele, também não é culpa da comissão, são coisas que acontecem, a gente tem que lidar. E aí ele foi bem claro, ele falou, e a gente confia muito no Hamlin, pelo que ele já fez no ano passado e pelo que ele pode crescer no time. Então, assim, realmente, ele tem moral com a comissão técnica, principalmente, e é uma posição que os caras gostam de usar o Lewis ali, né? Ano passado já usaram, esse ano começou direto já, ele nem desceu, né? Nem foi corner, nada, ele já foi direto para a posição de safety. E a gente acaba entendendo que o Derek Forrest e o Hancock não vão ter, vamos dizer assim, chance nessas posições, né? Porque são 4 no máximo que a gente vai levar pro depth chart no total. Mas é muito isso que você comentou. A comissão confia muito no Hamlin e eu acho que ele é o substituto primeiro, né? Ele vai ser o next man up ali. Qualquer coisa que aconteça, tanto com o Taylor Rapp quanto com o Bishop. E preocupa você pensar, pô, o cara jovem, o Cole Bishop já segundo ano, já com lesão, acabou de voltar de pré-temporada. Torcer para que não seja aí uma coisa crônica e ele consiga realmente voltar e jogar, né, pelo menos uma temporada inteira aí para a gente ver se vale a pena manter um cara desse no time, né? Até porque ele vai ser caro se ele for um excelente safety aí na hora de uma renovação. A posição que mais me preocupa hoje é a de safety. Cara, eu tenho tanta expectativa a respeito do Bishop que eu fico até bolado de pensar que ele pode não render o que eu espero dele, sabe? Então, cara, não gostaria que isso fosse o caso. Mas essa era uma das minhas críticas, né, a respeito da montagem do elenco. Eu acho que eles foram bem displicentes, na verdade, na posição de safety, cara. Porque, pelo amor de Deus, velho. Olha, por melhor que o Taylor Rapp seja, ele vai precisar de alguém para jogar ao lado dele. O Bishop, em tese, seria esse cara, certo? Só que, vamos lá, se o Bishop não jogar bem ou se machucar, ele vai sair do time. A gente sabe que ele vai sair do time. Quem vai entrar, cara, é o Damar Hamlin. O Damar Hamlin teria realmente uma boa troca entre eles. Se não é o Damar, aí para outra condição. Derek Forrest, o histórico dele é o seguinte, ele jogou bem em Washington durante um tempo, teve uma lesão gravíssima e não conseguiu mais performar depois. Ele volta agora para tentar jogar. E aí a gente tem os quebra-galhos, né? Que esses quebra-galhos podem vir a ser, né? Que no caso é o Lewis, né? Que o Lewis já é utilizado assim. O Ken Lewis é o canivete suíço, né? Da equipe, né? Esse aí joga de outside corner, joga de outside corner, joga de nickel corner, joga de safety, o que tiver precisando, ele tá lá. E aparentemente o Hancock tá sendo preparado muito para isso, né? Ele jogando de safety, ele jogando na posição do Teron Johnson, então, cara, quero muito
acredito que o Hamlin deva ser essa opção inicial, mas se eu não estou enganado, o Hancock no draft dele foi designado como defensive back. Uhum. Então ele poderia muito bem ser designado como safety ali na hora dos 53, né? Mas, pô, de qualquer forma, acho que foi muito displicente na montagem dessa sala de safeties a equipe, velho. Não é nem como se não tivesse opções no draft, né? Tinham inúmeras. Pô, um cara que eu gostava muito, que era o Xavier Watts, ele saiu lá na 96, 97, tá ligado? Então, assim, não é nem como se não tivesse opção para dar um up nessa posição. Mas, cara, como a gente falou, eles acreditam muito nessa galera, né? O Eric, o senhor tem mais algum destaque? Ah, tá, antes disso, só para fazer uma menção honrosa aqui ao nosso kicker que nós contratamos em cima da hora, porque precisávamos de alguém para chutar, né? Que era o Caden Davis. Ele fez ali seus 4 pontinhos. E o Brad Robbins também, que estreou aí, né? Com o Panther. Mas estou fazendo essa menção rosa aos nossos dois Special Teams. O Eric, senhor, tem algum destaque a mais aí a fazer? Tenho pro Special Teams, no geral, né? Tem se falado aí na off-season que foi contratado um técnico aí experiente pro Special Teams, e eu achei que mostrou serviço nesse primeiro jogo, viu? Os caras chegaram rápido nos retornadores, pararam rápido as jogadas. O Panther, né, o Robbins, ele conseguiu bons punts ali. Então, eu gostei desse início. Teve uma boa, como que a gente fala? A gente sofreu com o Special Teams ano passado, então foi uma boa avaliação, né? Poder ver isso já no primeiro jogo, que os caras fizeram alguma coisa ali e mudaram isso. Isso foi legal de ver. Eu gostei bastante da vontade que os caras estão no Special Teams, porque isso pode também garantir uma vaguinha deles no time, né? Teve bons tackles ali. E menção principal, lógico, né? Que o Davis pode colocar um medinho aí no Tyler Bass, cara. Ele chutou muito bem os quatro kicks, né? Tipo, foram 2 conversões e o chute para 3 pontos no field goal. E ele bateu bem, foi tranquilo. Sei lá, cara, se o Bass não ficar bom logo aí, pode tomar sombra para ele aí, uma sombra decente finalmente. Vamos aguardar. Cara, para ficar esperto. Não tem, para não dormir no ponto, né? Mas não seria nem a primeira vez, né? Já que no ano passado, quando o Bass estava devagar, né? Ele acabou ali contrataram um ou outro carinha lá para jogar, mas enfim, não eram bons e o Bass acabou melhorando. Mas vou ver, né? Se Caden Davis continua jogando bem aí para ver o que acontece, né, com ele, porque ele pode tentar assustar aí. Vamos ver. Então, meu glorioso Eric Henrique, por hoje é só. Eu tava vendo aqui no site, no aplicativo da Zon, que é onde passam os jogos de pré-temporada, né? Uhum. Felizmente, gratuitamente.
E eu estava verificando que aparentemente o jogo do Bills vai ter narração em português. O que é bem maneiro, diga-se de passagem. Oh, legal, cara. A Eu transmissão vi. oficial vai ser da Fox lá nos Estados Unidos. Hum, eu vi. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo Vou até abrir aqui para também. ver se é valendo essa informação, porque eu vi de relance, mas quando eu fui pesquisar o jogo para reassistir alguns momentos do último jogo, eu vi lá Bills e Bears. Uhum. Narração em português. Vamos ver aqui, carregando. É isso mesmo. Domingo, 21 horas, Bills e Chicago Bears com narração em português, que é bem legal, diga-se de passagem. Muito, muito legal. Então, fica aí a informação. E jogo A único, né? informação é jogo único. E Não vai informação que aqui acontecer. é prioridade. Então, é bem bacana. Acho que até por isso vai ser narrado, né? Em português. Sim. Sendo um destaque. Então é isso, meu querido Eric Henrique. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nos vemos novamente em breve. Sim, senhor, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom falar de Bills e para quem for assistir o jogo no domingo, o técnico do Bears falou que todo mundo vai jogar, viu? Inclusive Caleb Williams. Então é time titular para cima da nossa defesa. Assistam que vai valer a pena. E assim, vai ser bom, né? Porque 9 horas da noite você assiste o comecinho e depois já pode dormir, que daí é tudo reserva, você não precisa ficar observando. É isso, Telião. Obrigado, hein, cara, pela mais uma vez e Go Bills. É isso. Vamos verificar aí a força do Chicago Bears. É isso, rapaziada. Para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo ou a sua avaliação no Spotify, que vai ajudar muita gente, tá? Não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, @blog dos Bills. Muito obrigado. Go Bills e até a próxima.